Opa, por aqui, professor Felipe Fontoura, bem-vindo mais uma vez à nossa aula do nosso mini curso. E eu estou abrindo a aula de hoje até para poder reforçar é, a, a questão da aula anterior. Eu recebi esse e-mail, vamos ler junto, olha só. Tá em inglês, e aliás, se você quer ser um programador que é bem remunerado, talvez até em dólares, não tem jeito, né? Não vou nem falar da importância de você ter que estudar um segundo idioma, de preferência o inglês, pelo uso dele aí mundial. Tudo bem, Felipe? Eu já estou traduzindo já mais ou menos, tá? Olá, Felipe. Meu nome é José e eu trabalho na TopTal, uma rede que olha para grande elite de programadores ou engenheiros em todo o mundo, né? É, se eu tiver errado, mas eu tenho a impressão que você é um programador experiente em Ruby on Rails, que é uma das linguagens de programação que eu desenvolvo. A gente tem muitos clientes que desejam essas skills, né, esses conhecimentos. E tem alguma chance da gente trabalhar em conjunto? Por favor, é, que eu não estou fazendo aqui, vamos dizer assim, low bid, como eu posso dizer, fazer uma tradução mais aportuguesada desse negócio, eu não estou pechinchando, né, não estou pechinchando o valor aqui. Você decide, né, o seu preço e eu tenho clientes de todos os tamanhos. JP Morgan, maior banco do mundo, Airbnb, maior. O Airbnb é um serviço, né, de locação, como se fosse o Uber de casa. Zendesk, Ideal. Eu posso contratar por hora, né, part-time, que eles falam, ou full-time, que é você ficar alocado tempo integral. É, Nós normalmente conversamos com desenvolvedores, temos uma rede de desenvolvedores ao longo do mundo e uma atividade numa comunidade bastante ativa que nos ajuda a organizar meetups, que é como se fossem eventos. Meet, de inglês, é tipo reunião, né? Tipo não, é reunião. E meetup é como se fosse uma reunião em que se organizam pessoas com interesse comum. E conferências ao longo do mundo, e daí vai falando de alguma coisa. Se você tiver algum tipo de interesse, você pode me adicionar no Skype, né? Tá aqui no Skype do cara, ou então submeter uma aplicação. Ou seja, olha só, eu não sei como é que esse cara achou meu e-mail, porque eu não divulgo meu e-mail. Não sei como é que ele descobriu, eu tenho algumas, vamos dizer assim, opiniões que o cara pode ter descoberto esse e-mail, o que eu sei é o Bill Rails. Ou seja, para uma pessoa que consegue fazer as coisas corretas, as oportunidades chegam, né? Então, sorte, não existe sorte, né? Sorte é quando encontra você preparado. Não existe esse negócio de por acaso. Existe trabalho. Então, isso que você precisa colocar em mente, é isso que eu estou reforçando, é isso que eu gostaria, para ser sincero, eu gostaria muito que você estivesse lendo esse e-mail para mim. Por quê? Porque com certeza você já estaria fazendo as coisas certas, né, e ganhando até, se eu não me engano, né, nessa oportunidade, eu fiquei bastante curioso, até porque eu tenho a minha empresa, tenho meus negócios, e não é mais do meu interesse até esse momento, não vou ficar, né, minha mãe fala, não cospe pra cima que cai na testa, mas até esse momento não é muito assim, não tá na minha visão trabalhar nessa maneira, mas eu fui conversando com esse pessoal aqui, me parece que eles pagavam US$ 35 por hora de trabalho. Você multiplica isso por real, então você vai ver que daria um bom valor no final do mês. E não é meio que eu inventei, eu estou mostrando aqui para você para te provar que isso é real, né? E não é uma coisa que você vai chegar amanhã e vai falar assim, pô, cara, tá falando bobrinha. Beleza? Então vamos que interessa, gente, porque ficar falando aqui sobre mim não interessa. Vamos falar então agora dos 4 fundamentos para que você possa se posicionar. E antes de falar desses 4 fundamentos, que eu vou separar em aulas, porque é um conteúdo brutal, é muita coisa para você assimilar, vou abrir esse módulo de mercado com essa seguinte frase: de nada adianta você estudar duro, se preparar se você está no mercado errado,
fazendo o seu marketing também errado, em uma mídia horrível e com uma mercadoria pouco valorizada. Ou seja, se você está num mercado em que se paga pouco, o seu marketing é zero ou até negativo, você fica ainda naqueles currículos, entregando currículo naquele currículo branquinho, né, com fonte Time Newsroom 12 ou 14, colocando lá meu objetivo é atuar nessa empresa, né, entregando a maior, fazendo de tudo na né, com uma mercadoria pouco valorizada, ou seja, você aprendeu aquela linguagem de programação que ninguém quer. Então, eu aposto que talvez você pode ter visto até essa frase e entendido que você pode estar fazendo isso que você está fazendo, que essa frase está propondo, ou então partes dela. Mas o meu intuito aqui é abrir a sua mente, né, até fazer você ver um determinado cenário, até porque quem vê não consegue desver, então eu tenho certeza que vai fazer, eu vou conseguir melhorar, vou conseguir te convencer disso. Eu não estou aqui para te convencer no sentido negativo, mas estou aqui para te mostrar, ok? E vamos começar a falar sobre mercado. E o que é mercado? Existem grandes mercados no mundo. Esses grandes mercados aí, basicamente, são dominados por algumas áreas, como por exemplo, e que são áreas, vamos dizer assim, base da pirâmide de qualquer necessidade pessoal, que é financeira, saúde, relacionamento e entretenimento, ok? Financeiro, bancos, como ganhar dinheiro, como ficar rico, fintechs, fintechs é que eu quero dizer, tipo cartões de crédito Nubank, essas empresas que são bancos, cools, né? Coisas desse tipo. A área de saúde, por exemplo, emagrecimento, saúde literalmente, área de relacionamento, eu quero me casar, eu quero namorar, eu quero fazer sexo, eu quero fazer qualquer coisa relacionada a outra pessoa, e entretenimento, né? Eu quero me entreter, eu quero consumir mídias, por exemplo, a Netflix, quero consumir conteúdo, quero consumir YouTube, internet. Então são essas três drives aí que move qualquer ser humano. Dinheiro, saúde, entretenimento, dinheiro, saúde, relacionamento e entretenimento. São os quatro pilares aí básicos de qualquer pessoa. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa de saúde, todo mundo quer se relacionar com outra pessoa, todo mundo quer se entreter, ok? E se você tiver em um desses quatro mercados aí, parabéns. Só que esses quatro mercados aí, quando a gente fala do mercado, é uma coisa imensa. Você precisa quebrar esse mercado em alguns nichos. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio sacana aqui, que você vai dar risada também, mas vamos pegar aqui do relacionamento. Relacionamento, e a gente até pode misturar, tá? Mais de um nicho. Eu vou misturar aqui só para você ver. Relacionamento, eu quero fazer sexo, mas eu quero fazer sexo é uma necessidade de qualquer ser humano. Você precisa se reproduzir, não só de ser humano, qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo vem aqui por dois motivos na Terra: para sobreviver e para se reproduzir. Então você quer se reproduzir. E eu não vou te explicar como duas pessoas, como né, dois seres humanos se reproduzem. E você quer misturar isso com uma questão de entretenimento. Então você quer fazer o mercado do relacionamento, né? Eu quero fazer sexo, reprodução. Não me fez essa palavra, até meio sem graça. Não sei por que eu fui dar esse exemplo. Vou tentar pensar em outro, se não ficar melhor eu vou cortar esse vídeo. E entretenimento. Então o pessoal colocou assim, caramba, eu tenho então um mecanismo de fácil distribuição da informação e barato, internet. Todo mundo está com internet no telefone, etc. E eu tenho uma necessidade básica de qualquer pessoa que eu quero né, me reproduzir, de qualquer ser humano. Vou falar de um termo mais científico, biológico. E o que o pessoal faz? Faz os sites de sacanagem. Sites pornô, ou seja, indústria do quero me reproduzir com entretenimento. Eles misturaram essas duas situações. Ou seja, você não precisa estar puramente ali num mercado só. Então eles foram pegando nichos. O que é nicho? É você dividir esse mercado em fatias e ir se especializando. E se você é um programador que você trabalha nessa indústria, não sei quais são os seus
princípios morais, princípios etc. Mas se você é um programador que trabalha nessa indústria, né, da indústria do entretenimento e sexo, é muito provável que você ganhe muito dinheiro com isso, porque todo mundo quer fazer sexo e todo mundo quer informalidade. Então você pode, de repente, construir um site para você passar alguns vídeos e, de repente, você distribuir algum conteúdo de sexo casual através de webcams, por exemplo. E você é um programador que você se especializou nessa tecnologia. Você entendeu mais ou menos onde é que está surgindo a coisa? Se você é um cara que você nem sabe, claro que é meio difícil, né? Não saber o que é relacionamento humano e internet, mas vamos supor que você é uma pessoa que você se especializou em streaming de vídeo e você sabe o que esse mercado precisa. Por exemplo, uma das objeções muito fortes, você vai ouvir falar muito essa palavra, depois eu explico melhor sobre ela no conteúdo do mini curso. Se você é uma pessoa desse nicho, você vai entender que a principal objeção é a privacidade. Quando você compra um artigo, vamos dizer assim, erótico, um amigo meu comprou um artigo erótico e na casa dele chegou numa embalagem preta, um saco preto. E é óbvio que vai chegar num saco preto com uma etiqueta disfarçada, porque ninguém quer que o carteiro fique sabendo que você comprou um brinquedo erótico, né? Ou para fazer sozinho, ou com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou sei lá o que você vai fazer com isso. Não é do meu interesse. Mas essa indústria pega muito disso. E se você é um programador desavisado, de repente, você não vai querer colocar lá no vídeo o login da pessoa ou o CPF do assinante e distribuir isso no Facebook para notificar todo mundo do Facebook do cara que o nome dele com CPF e tal, ele está assistindo um vídeo pornô e falando com a atriz do vídeo pornô. Né? Parece meio exagero, mas se você não sabe dessa principal objeção, pode correr o risco de você fazer alguma bobeira dessa. Ok? Então, só reforçando essa questão que eu comentei, que o programador precisa ficar atento ao negócio. Se você é um programador já dessa área, com certeza, a hora que você procurar uma posição nesse ramo, vamos assim dizer, nessas empresas, são empresas milionárias, bilionárias, indústria do relacionamento, sexo, etc., é bilionária, eles vão te ver com maior valor. Eu falei, cara, esse cara já está pronto, ele já sabe dessas coisas, então para que eu vou querer um cara que não tem experiência e ter que formar uma outra pessoa ainda? Eu vou pegar esse cara que está pronto, consequentemente eu vou pagar mais para ele, beleza? Então, mercado, erre aqui e nem a melhor faculdade e o melhor curso do mundo de tecnologia ou marketing pessoal vai te ajudar, porque você está no mercado ruim, você está numa situação ruim. Em São Paulo, por exemplo, porque tem a rua 25 de Março, que tá lá as bugigangas, aquelas coisas lá. Porque lá passa muita gente. A mesma pessoa que tá lá disputando e pagando caro o aluguel para estar na 25 de Março, ela podia estar num outro ponto da cidade que nem é um ponto, é um ponto muito mais barato, que talvez custasse 10 vezes menos. Mas ela sabe que se ali passa gente, a probabilidade de entrar uma pessoa na loja dela é muito maior. Consequentemente, ela paga mais porque ela tem um retorno sobre este investimento. Ok? Então, fica muito atento a essa questão de mercado, tá? Porque um mercado pode arruinar a sua carreira, no sentido que se você for se especializar, e você precisa se especializar em um determinado mercado, como programador, como provedor de solução, não como um provedor de código. Lembra das aulas que a gente já falou, tá certo? E é um processo, não um evento. Não precisa ficar preocupado agora falando assim, cara, agora eu tenho que acertar de prima, acertar na veia qual que é o mercado que eu preciso atuar, porque se eu não acertar esse mercado, eu vou ficar condenado para sempre a ficar vagando aí no mundo dos caras que não tem dinheiro, sei lá o quê. Não, não é verdade, tá certo? Então isso é um processo, não é um evento, não é uma coisa que você faz uma vez só. Isso é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, você vai calibrando, então você vai pensando no mercado, vai escolhendo um nicho e vai seguindo por aquilo ali, vai sentindo, é como se você fosse apalpando as coisas. E não tem nada de errado você querer ou precisar de mudar de mercado por algum motivo ou outro, tá? O ruim é não mudar, é continuar fazendo as mesmas coisas, ou então mudar de uma forma muito brusca. Então, como eu comentei, aos poucos você vai refinando. E aqui eu tenho um exemplo
que aos poucos eu fui refinando, fui entregando mais conteúdo para o mercado de internet, conhecimento. Né? Hoje eu tenho bem poucas aulas presenciais, né? Mas ali ainda continuo com uma coisinha ou outra, alguma palestra ou outra, mas eu foquei basicamente aí no mercado ainda do conhecimento, da programação, mas ainda focado no nicho que é um bem nicho ali de pessoas que não estão interessadas em ir para a universidade ou então querem complementar o conhecimento da universidade ou um curso técnico com a internet. Legal? Bom, como eu comentei, os grandes mercados para se trabalhar. Então a gente tem alguns números e estatísticas que comprovam isso. Esses 4 mercados que eu comentei são muito bem valorizados e as melhores empresas para que você possa trabalhar, tem N empresas no mercado, como por exemplo, financeiro, os bancos são muito aí onde rola grana. Na área de saúde, a indústria do emagrecimento, sites, e-commerce de conteúdos de emagrecimento, shakes, aquelas coisas, sistemas que controlam isso são muito bem valorizados, então essas empresas que mexem com isso é muito tranquilo. Essa parte de relacionamento ela é bastante abrangente, como por exemplo esse exemplo que eu acabei de comentar, né? Empresas aí também na área de namoro, de encontros, então sites relacionados a isso. E na parte de entretenimento a gente tem aí grandes portais de filmes. Então se você pode seguir, por exemplo, a Netflix, um grande exemplo disso, tá certo? E como é que você acha o seu? Primeiro, você precisa entender o que o mercado precisa. Né? Não adianta você chegar lá na rua 25 de março, em São Paulo, que é muito movimentada, passa muita gente por lá todas as semanas, e começar a gritar o seguinte: atenção, atenção, promoção! Strudels por apenas R$ 157. Atenção, os strudels estão acabando. Ou seja, você está falando, né? Talvez uma coisa que esse mercado, primeiro, nem conheça e segundo, ele nem precisa. Ok? Então, primeira coisa que você precisa pensar: será que o mercado precisa disso que você está querendo ofertar? Será que tem mercado para isso? Ou de repente, se você já tem alguma coisa em mente, se não tem, você vai meio que na manada, né? Mas se você já tem, será que o mercado precisa? E como eu comentei, a importância do nicho, porque se você tiver no nicho muito aberto, você vai dissolver a sua energia e você vai virar um equilibrista de prato. Aquele cara que só fica lá girando os pratinhos, mas ele não faz nada a não ser gerenciar o prato que está caindo, não gerenciar o prato que está rodando. Então ele fica prestando atenção no que vai dar errado. Isso consome muita energia, já passei por isso e não é legal. E a ferramenta que você pode fazer para que você consiga achar o seu nicho é uma ferramenta chamada realidade transformada, que é uma ferramenta que a gente faz meio que sem querer. Vou te dar um exemplo. Você vai lá na lotérica e faz o jogo da Mega da Virada. E você sai ali esperançoso com o seu tickezinho na mão, ou o seu bolão, se você fez o bolão. Não sei jogar esse negócio, não acredito nisso, porque a matemática prova o contrário. Mas se você joga, também não tem nada contra. Você está lá jogando e você fica pensando assim, cara, se eu ganho isso, porque se você gastou dinheiro, você acredita. Se eu ganho isso, cara, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro vermelho. É uma Ferrari vermelha. E ela vai ser conversível, com roda 22 polegadas, o ronco do seu motor V12 vai ser... E percebe que você nem ganhou, né? Nem foi sorteado ainda. Você está com o bilhete na mão e a probabilidade de você ser sorteado é bem pequena. E o que acontece? Você está informando para o seu cérebro de uma realidade que não aconteceu. Só que quando você informa isso para ele, entrega essa imagem, você está, no bom sentido, enganando o seu cérebro. E com isso o seu cérebro fica todo animadão. Eba, agora vamos sair e vamos passear de Ferrari. Só que ele não sabe que a Ferrari ainda não foi comprada, ele não sabe ainda que você não ganhou. Só que, como ele já está lá, ele constrói uma ponte reversa. E qual é essa ponte reversa? A ponte que os desafios mais não importam. Né? Porque você sabe que você vai vencer o desafio. Agora, se você vai da dificuldade para a realidade transformada sem experimentar esse docinho antes, o seu cérebro vai falar assim, e ele vai ficar conversando com você. Cara, por que você quer fazer isso?
Sabe aquela historinha do anjinho e diabinho? Por que você quer fazer isso, cara? Por que você está trabalhando tanto? Por que você está estudando esse livro aí? Por que você está de madrugada até agora fazendo esse negócio aí, cara? Isso não vai dar em nada. Não falei pra você, cara. Não apareceu esses dias aí na reportagem aí da crise. Esses dias você não estava lá no seu serviço, lá na faculdade, você não tirou uma nota ruim, cara. Por que você está fazendo isso? Entendeu? Então, o que vai acontecer? É um truque do seu cérebro para fazer você economizar energia, porque energia custa muito caro. Você tem que comer pra caramba para você levar energia para ele. Então, ele não quer que você seja bem sucedido. Lembra que eu falei para você que todo ser vivo veio por dois motivos? Primeiro, sobreviver e depois procriar, se reproduzir. Então, ele quer que você sobreviva. Né? Lá no tempo lá das cavernas, sei lá, você não precisa ficar pensando em sucesso. Você tinha que pensar no leão que estava querendo te comer. Né? Então, faça o que você ama, mas será que só fazer o que você ama é legal? E eu sou um cara que gosta de esportes. E a vida inteira eu pratiquei aí artes marciais na minha adolescência, ainda pratico um pouco. Só que só pelo fato de eu amar fazer artes marciais não me faz um lutador de MMA ganhando milhões lá no ringue. Por quê? Simplesmente porque ninguém quer pagar por isso. Né? Eu amo jiu-jitsu, mas não tô lá no luta marcial, mas não tô lá no MMA disputando, porque eu não sou bom. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é gostar de uma coisa, o primeiro caminho, porque se você não gosta, esse caminho vai ser muito difícil. E o segundo, ter demanda para isso, porque se não tem demanda, se as pessoas não enxergam você ou você não tem essa aptidão, não adianta, você pode amar muito aquilo que você faz e as pessoas não estão nem aí para isso. Tá certo? Então tem o que a gente chama de critério de convergência dos três círculos. Fazer o que você ama, né? Ter a aptidão necessária para fazer isso, ou seja, eu amo lutar, mas não sou um grande lutador, ou então eu amo lutar e sou um excelente lutador. Só que eu sou um lutador de uma arte marcial aí, sei lá, que ninguém usa. Então não tem demanda no mercado. Então você precisa fazer a convergência desses três círculos. Imagina que você vai colocando um círculo em cima do outro e você tem que ficar no meio dessas três convergências, tá? No que você ama, né? Do que você é bom fazer e se tem demanda para isso. Porque se não tem demanda, cara, ninguém vai te pagar por uma coisa que não interessa fazer. E tem duas perguntas também, isso aqui é uma outra técnica, que eu chamo de duas perguntas perturbadoras, que é o seguinte: o que você faria hoje, qual seria a sua grande motivação de levantar na cama numa segunda-feira, 6 horas da manhã, vamos dramatizar, 5 e meia da manhã, para fazer alguma coisa se não existisse dinheiro no mundo? Você levantou hoje, né, numa situação apocalíptica e não tem dinheiro, você não precisa mais de dinheiro. Apocalipse ou não, mundo dos sonhos, porque senão entra outras variáveis aí. Se levantou no mundo dos sonhos e não precisa de dinheiro nesse mundo, tá? O que você faria? Ok? Respondeu? Agora você faria o seguinte: a próxima pergunta é: você, agora fazendo isso daí, que você ama, como é que você conseguiria ganhar dinheiro com isso? Responda. Né? Então, daí você vai conseguir chegar nessa questão. E o que eu falo aqui, o dinheiro não está na floresta, está nas árvores. Por quê? Porque como você vai fatiando, quando você enxerga um mercado como um todo, você só vê um grande borrão verde. É como se você estivesse enxergando a Amazônia, um satélite, um grande mar verde. Só que se você vai com a sua, né, o binóculo, lupa, sei lá, você enxerga a árvore, como ela é constituída, os seus frutos, e você consegue investir energia numa coisa mais completa. Você conhece como um todo aquela árvore. Ok? Então imagino que o mercado é a floresta e os nichos são as árvores. E a chance de você conseguir se dar bem em um determinado nicho é muito melhor do que se dar bem na floresta. Ou seja, é ser o cardiologista em vez de ser o clínico geral. E é por esse motivo que um cardiologista ganha muito mais, eu acredito, né? Não posso falar 100% do mercado, porque nem médico eu sou, tá certo? E é por isso que você, como cardiologista, ganha mais do que uma pessoa, do que um clínico geral, ok? E exemplos disso, por exemplo, eu fui para um nicho, comecei na área aeronáutica, olha só,
Foi um processo, verifiquei que aquele mercado não era para mim, era um mercado muito restrito, era um mercado que eu não tinha condições de atuar. Até fiz engenharia da computação, olha só, por conta desse mercado e vi que não era muito isso que ia ser legal para mim, porque eu tinha uma realidade transformada, né? Tinha uma realidade transformada sobre esse futuro que eu queria. Então eu fui para a área de programação, depois da área de programação eu fui para o empreendedorismo, da área de empreendedorismo eu diversifiquei em duas grandes áreas. Construir software como serviço, que é chamado SaaS, que é o que eu faço hoje na minha empresa, e na área de conhecimento da programação. Então eu fui linkando essas coisas e dentro do conhecimento da programação, ensinar programação, eu ensino prioritariamente pessoas que querem aprender a programar do zero, não tanto aqueles programadores que já sabem, né? Eu não excluo esse nicho, óbvio, mas eu foco inicialmente nessa proposta que é pegar o cara que está ali com dificuldade na faculdade, que não sabe programar ou então está frustrado e trazer ele para uma situação que ele é capaz de fazer. Legal? Então, testando o mercado. Quais são as formas de testar esse mercado? As formas de testar esse mercado é fazendo uma coisa chamada shadow testing. Isso numa tradução em inglês, seria como se fosse teste sombra, teste às escuras, ou melhor, o que eu chamo de teste sem ver, teste sem ser. Imagine que você pode fazer o seguinte: olha o que esse mercado está precisando, por exemplo, no mercado de bancos. Qual que é o framework que os bancos usam? Usa Java, usa C Sharp? Como que eles fazem? Olhe os profissionais que têm os melhores currículos e montam um currículo fake para você. Esse currículo fake você vai postar em algum local ou então vai se candidatar e você vai ver a probabilidade, você vai sentir que se você tivesse esse currículo, será que as pessoas estariam pagando por você? E é óbvio que você vai chegar e você não vai se candidatar a essa vaga de emprego porque você não tem essas aptidões, mas você vai ter uma confirmação que aquele mercado é bom, sem você ter feito o quê? Sem você ter se matado de estudar e de ter aí passado horas aí para depois chegar e falar o seguinte: cara, esse mercado não é bom, esse mercado não é pagador, esse mercado não é legal, ok? E estudo de caso. Como que eu fiz isso? Eu fiz esse mercado, no meu caso, do programar do zero, eu fui fazendo alguns vídeos no YouTube que falavam sobre programação, sobre assuntos de iniciante, antes de fazer o meu curso de programação. Aliás, eu já tinha ele todo modelado, todo planejado, só não tinha feito as aulas ainda. Mas eu tive uma confirmação do mercado, postando esses vídeos no YouTube e falando um pouco mais disso, que o mercado tinha essa necessidade. Inclusive, eu tinha e tenho concorrentes nessa área, que é muito bom, porque onde tem fumaça, tem fogo. Legal? Então, esse grande módulo aqui de mercado que eu falei com você, eu te ensinei aqui a importância disso, falando que você não precisa acertar de primeira. Os grandes mercados para você trabalhar são 4: o mercado do dinheiro, o mercado da saúde, o mercado do relacionamento e o mercado do entretenimento. Como que você acha o seu nicho, a sua posição aí do que você quer fazer? Como que você consegue testar o seu mercado? Porque se você errar o mercado, então se você já achou o seu mercado, por exemplo, eu acho que é isso, como que você consegue testá-lo? E o estudo de caso, como eu implementei isso daqui, sem precisar criar um puta de um curso completo, gastar horas e horas, sendo que o mercado talvez nem gostaria de comprar isso daí. Legal? Então, esse é o primeiro fundamento, mercado. Não perca o próximo fundamento, que é o marketing, que é um dos fundamentos que eu mais gosto de fazer pessoalmente. Marketing, para mim, depois que eu descobri isso, mudou a minha vida. Legal? Então, não perca a próxima aula. Fica assim. Tchau, tchau.